Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Politicracia. Voltamos! Voltamos. Voltamos. E, para alegria dos haters, com 2 episódios na semana agora. Tá crescendo demais, né? Não tem jeito. Eu, E e para quem esqueceu, porque a gente ficou um pouquinho sumido, né? Para quem esqueceu, eu sou o Lui e hoje estou acompanhado de novo, nessa nova temporada, do meu querido amigo Lucas. será que posso lançar o Tá no ar, hein? Tá no ar. Cara, faz tanto tempo que a gente não faz essas gravações já que eu tô enferrujado, eu acho. Então a gente vai pegar o ritmo de novo aqui com o tempo, né? E eu nem tenho o costume direito de fazer gravações de vídeo assim, então às vezes eu olho pra câmera, às vezes eu olho pra você aqui, às vezes completamente... A Mas gente vai indo, enfim. né? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, para quem tá voltando aqui com a gente, né? Eu sou o Lucas, sou aqui o parceiro de politicracia do Lui. Somos, para vocês que não lembram de nós, para vocês que estão chegando agora, ou para vocês que só querem escutar isso de novo, nós somos formados em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Santos. Eu sou mestrando em Direito Internacional, também pela mesma universidade, e a gente, na temporada passada, semestre passado, teve a ideia de fazer uma brincadeira aqui, falando com vocês um pouco sobre política, sobre vários assuntos em áreas culturais, áreas de esporte, que vocês pudessem gostar, para a gente fazer umas análises aqui sobre o nosso mundo, né? Como funcionam as coisas, o que está acontecendo, conceitos importantes da política, né? E a nossa ideia era trazer todos esses assuntos para vocês de uma forma simplificada, de uma forma que não fosse muito difícil de entender, sem aqueles jargões políticos chatos, sabe? E que não ficasse Então, chatão. Pois é. E aí, estamos agora na nossa segunda temporada. Tivemos uma primeira temporada inteiramente no Spotify, né? E outros serviços de podcast também. Mas agora temos evoluções, né, senhor Lui? Agora Então, estamos fale das evoluções. Agora estamos no YouTube. Caso você esteja vendo isso no Spotify, a gente também está no YouTube com o episódio em formato de vídeo também. Uhum. E aí eu tô só terminando de atualizar ali o YouTube Music para lançar os episódios todos de uma vez e tudo mais. Mas vai ser assim, vai sair no Spotify, vai sair no Amazon Music e vai sair no YouTube também. E vamos indo, né? E é importante de falar, assim como a gente falou na primeira temporada, né? Tenham paciência, porque a gente é novo nessa coisa de YouTube. No Spotify a gente já pegou o jeito de como fazer quando era só áudio, né? Agora que a gente tá falando para pessoas aqui, no geral, né? Com a nossa carinha aparecendo aqui, a gente não é tão acostumado, como eu falei antes. Mas tenham paciência com a gente vai pegando o jeito, vai melhorando, tá bom? A gente aprende rápido também, dá pra... Sim. A gente vai desenrolando logo. Quero tentar trazer mais convidados essa temporada também, né? Porque pra quem não ouviu a outra temporada, tá tudo lá no Spotify, tudo completinho. São 15 episódios. A gente fez 15 Tem muita episódios. coisa boa lá. A gente passou de apostas online pra giro latino, pra cinema e mercado de trabalho. Falamos de muita coisa, aposta, falamos de Duna, falamos de filme, tudo isso uma numa pegada coisa voltada para relações internacionais, para política, para o nosso mundo, e assim, numa linguagem que acho que o pessoal gostou muito, o pessoal gostou bastante. Então, assim, e temos outros conteúdos também, né? No nosso Instagram a gente tem alguns reels feitos também sobre notícias pontuais que a gente achava importante trazer aqui para vocês, de assuntos que às vezes a gente comentava nos episódios, então funcionava como um extra, sabe? Sim. A gente tem bastante coisa legal. Então, fiquem à vontade para explorar aí as nossas redes sociais e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E só para a gente encerrar essa introdução, a nossa novidade da segunda temporada é que, como eu falei, são 2 episódios na semana agora. A gente vai lançar... aumentando a carga. A gente vai lançar quarta-feira e sexta-feira também, os 2 no mesmo horário. Mas na quarta a gente vai seguir a nossa programação normal. Vamos falar aqui sobre política, algumas notícias, os assuntos mais em alta, assim, em relações internacionais, né? Coisa do tipo. E na sexta-feira
a gente vai fazer uma parada que a gente estava com a vontade de fazer já tem um tempo. Que é o quê? Vamos trocar uma ideia sobre esportes, no geral. Esporte, cultura, coisas assim. Um pouco mais desenrolado, um pouco mais Esporte contraído. E esportes também, quem sabe? Também, por que não? Né? Porque agora tá chegando a Olimpíada aí também, então o nosso primeiro episódio sobre também vai ser já no início da Olimpíada. Uhum. Então a gente vai falar de tudo um pouco na sexta-feira, futebol, esportes no geral, uma pancada de coisa, a gente vai indo aí. Então agora são 2 episódios na semana. Cara, é uma boa. E assim, eu vou te dizer, é legal, eu acho a gente ter essa oportunidade, porque tanto eu como o Lui, vocês que acompanham, que já conhecem um pouquinho a gente, nós somos 2 nerdolas, obviamente, mas nós somos 2 nerdolas que também gostam bastante de futebol e gostam bastante de outros esportes no geral. Sim. Cara, eu sou completamente obcecado por, além do futebol, que eu gosto muito de assistir, amo Fórmula 1, amo o próprio basquete, gosto de assistir futebol americano, eu assisto beisebol, eu assisto hockey, então assim, a gente tem coisa pra caramba pra comentar. É sempre bom a gente conseguir se envolver nesses assuntos e trazer, né, para o campinho das relações internacionais também. Vocês vão descobrir, se já não sabem, que todos esses assuntos eles se unem muito com as coisas que a gente fala aqui. Tudo é ligado de algum jeito, em algum ponto, e é o nosso trabalho achar esse ponto específico. Mas agora pro nosso episódio inicial. A gente tem notado, né, ao redor do mundo, né, uma série de eleições acontecendo, coisas assim. A gente vai ter eleições esse ano no Brasil, né, com as eleições municipais e tudo mais. E a gente tem notado um negócio um tanto quanto preocupante, né? Que é... Pra dizer o mínimo. Que é essa ascensão da galera fascista, que eu não vou ficar falando extrema direita, né? Vamos dar o nome certo? Né? Ou seja, a galera fascistinha, então, tá aparecendo gente adoidado assim, e faz a gente se questionar, né, sobre o nosso sistema, se isso tá funcionando, se não tá, o que que tá pegando nessa formação de governos e né, a gestão do país, como é que tá rolando. Então, o nosso episódio inicial é para falar sobre democracia, certo? E se funciona ainda ou não funciona. Eu acho que são pautas que a gente tem que colocar em questão. Eu lembro que no começo da nossa primeira temporada, se vocês quiserem voltar lá no nosso primeiro episódio, vocês vão ver que a gente trouxe como uma grande pauta, que seria a discussão, que acho que ia conduzir todo o nosso semestre, né? A nossa grande pauta eram os desafios da democracia. A gente vendo o que estava acontecendo ao redor do mundo, vendo essas movimentações que estavam acontecendo, um renascimento ou uma volta, como vocês preferirem chamar, do fascismo, e de outros tipos de extremismo também relacionados. E a gente viu como esses fenômenos se relacionaram com os eventos que aconteceram no último semestre no mundo. A questão é que nessa temporada, nesse primeiro episódio, mas nessa temporada no geral, a gente vai tentar explorar um pouco mais de como esse fenômeno está se intensificando. Porque como o Lu falou aqui pra gente, né? Cara, a gente tá vendo aí alguns cenários muito preocupantes, assim. A gente vê esses discursos extremistas, discursos fascistas, cada vez mais avançando dentro da política, mas não só nela. Avançando também na população, nas classes mais baixas, em todas as regiões do mundo, gerando uma grande preocupação para a estabilidade do planeta, né? Porque a gente vê um processo eleitoral acontecendo em cada um dos países e parece que é uma retórica comum a gente sempre se perguntar quem é o louco que vai entrar ali para candidato dessa vez. Tá ficando cada vez mais comum. A gente sempre sabe que vai ter aquele loucão, aquele outsider, aquele diferentão. Mas a verdade é que essas figuras não são mais os diferentões, né? Já é uma padronização do que está acontecendo na política e eles estão ganhando muita força. O grande problema disso é que eles vêm com pautas absurdas, né? Sim. Pautas antimigratórias, pautas contrárias aos direitos humanos, todo tipo, pautas
completamente antiecológicas. Sem Então, assim, contar, né, todo o fanatismo religioso também que eles trazem, completamente. toda a parada anti-LGBTQIA+, também, Uhum. tudo, toda forma de discriminação bizarra, né? Cara, é muito preocupante. E o que a gente se questiona, né, nesse nosso episódio de abertura, é até que ponto nós ainda podemos confiar ou pelo menos prezar pela democracia no nosso mundo, né? Porque em um cenário em que as eleições geradas, geradas não, as eleições realizadas de maneira democrática, entre muitas aspas, estão elegendo pessoas que são completamente contra esse jogo democrático, a gente acaba caindo numa encruzilhada aí, né? Num labirinto, num beco sem saída. Porque nós temos cada vez mais pessoas entrando em cargos no mundo, ou pelo menos fazendo muito barulho, pedindo por pautas que vão contra a ideia de uma eleição limpa, por exemplo. Uhum, A gente teve esse fenômeno aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro, de forma muito alarmante. sim. Mas a gente consegue identificar que a democracia está correndo um sério risco enquanto ideal e, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa se perguntar se ela ainda é um caminho válido e capaz de deter esse avanço do fascismo, porque não é uma coisa que está para acontecer, já está rolando agora e assim, em alguns lugares já aconteceu e já deixou Sim, estragos. sim. Então, é difícil, né? É muito É, difícil. a gente pode trazer de exemplo até o próprio Brasil, né? O que rolou no governo anterior aqui, pelo amor de Deus, cara. O Uhum. negócio. Não, tem gente que vai falar que não, porque tem uma galera que tem medo de usar a palavra fascismo, né? Mas foi o que rolou, sabe? Foi perseguição de. Principalmente de veículos de mídia, de gente independente, depois perseguição em minorias, que nem são minoria, tá? Só pra deixar claro, a maior parte da população no Brasil, se eu não me engano, já é considerada negra, a maior parte da população. Uhum. Então, assim, eles não são, a galera não é minoria, tá ligado? Apesar de ser tratado como minoria. Então, assim, você imagina um governo do país, um presidente, e não é só ele, tá? É a galera em volta toda ali também de Congresso, deputado, senador, toda essa galera. Tem muita gente que simplesmente quer se livrar de metade do país. Tipo, A gente vê cara, algumas políticas absurdas desses candidatos, alguns que estão tentando se eleger e outros que já são eleitos. A gente tem aqui no caso de São Paulo, por exemplo, propostas absurdas partindo de dentro do governo, de, por uhum, exemplo, impedir a doação de alimentos para pessoas moradoras de rua. Você nossa, levaria multa ao fazer isso. né? Algumas pautas como a privatização de bens públicos, como por exemplo as praias. Nossa, Então, assim, meu Deus. todas essas pautas, elas estão avançando deliberadamente. Elas estão passando, ou se não estão passando, pelo menos estão gerando muito barulho. E qual que é o grande problema? Nós vivemos hoje em um mundo que parece ter um sistema judiciário nacional nos países e internacional, no direito internacional, né, completamente incapaz de lidar ou de punir esse tipo de avanço. Você tem discursos completamente ofensivos que, por lei, em grande maioria dos países democráticos, são proibidos, Uhum, mas na hora do sistema judiciário punir essas pessoas, ele não o faz de maneira eficiente. Não o sim. fazendo, ele dá um espaço muito grande para esse nascimento, crescimento e, assim, enquanto muitos de nós ficamos presos nesse jogo democrático de tentar resolver as coisas pelas vias legais, de tentar resolver as coisas da maneira correta, que é o que a gente precisa prezar, a gente vê que esse outro lado, é estranho fazer um discurso de nós e eles, mas Mas é é o o que que está se rola, né? tornando, né? A gente vê que o outro lado, cara, simplesmente ignora todas as barreiras legais porque percebe que pode ignorar as barreiras legais. Uhum, Porque nada vai acontecer, ou se vai acontecer é numa escala muito mínima. E a gente vê isso em vários campos da nossa política. Disseminação de fake news, por exemplo, uso de inteligências artificiais
algoritmos para poder disparar mensagens falsas nas fake news. Então, assim, coisas que são pouco regulamentadas, Quando coisas tem que, alguma quando tem, regulamentação. pois é, quando tem, e quando há regulamentação, o processo prático para punição é muito falho. Então, no mundo inteiro, essa galera do fascismo está se unindo de uma maneira muito... É um fenômeno muito interessante de acompanhar. Existe uma união muito grande, né, entre os partidos de direita no mundo. Sim. Não é uma coisa desorganizada ou em cada lugar é de um jeito, não. Existe uma pauta coordenada. E essa união está acontecendo mais rápido do que os nossos sistemas conseguem combater. Sim, sim. E, cara, é o que tu falou mesmo, cara. Eles são a galera dessa extrema direita fascista, assim. Eles são unidos pra caramba mesmo, né? A gente pode ver até aquele maluco do Milei que tava aqui junto com o nosso maluco, né? O Bolsonaro. Uhum. E nessa. Cara, eles têm o congresso deles, né? O congresso dos Sim. partidos conservadores. E você viu nesse último encontro Cara, agora que teve, o Bolsonaro entregou uma medalha ao Milei, nossa né? senhora, Você viu a sim. medalha? Caraca, a parada mais vergonha alheia que eu já vi na vida, eu acho. E como é que é? Imbrochável, É. incomível Imorrível, incomível e imbrochável. Esse é o nível da política Nossa, que nós chegamos. cara, se tu pra ver o vídeo do Flávio explicando pra ele o que é, caraca, dá vontade de arrancar os olhos, assim, Cara, de aliás, agonia. eu vou pegar nessa questão, porque, de verdade, pra mim, esse momento que virou a piada do imbrochável, né, que o Bolsonaro foi no discurso do 7 de setembro, Foi. esse é o momento mais baixo pra mim da política brasileira, e um dos momentos mais baixos da política mundial. Era a figura do presidente da República, no dia da independência, né? Cara, puxando um coro, se chamando de imbrocháveis, pessoas fazendo isso, mas o que me deixa abismado é que ele estava ao lado de outros chefes de Estado, como por exemplo o de Portugal, o Marcelo Rebelo, estava ali com ele. Aquilo é uma demonstração do que está virando a política mundial. Esse papo de ser outsider, não ser fora do padrão, fora do politicamente correto, ele avançou tanto dentro da política que esse tipo de atitude está se tornando normal. Uhum. E você tem cada vez mais pessoas, jovens principalmente, sendo cooptadas a participar disso, Sim. disseminando isso em redes sociais, às vezes com um intuito político, ou às vezes só porque aquela é a mentalidade da pessoa já, entendeu? Então, assim, Sim, o que a democracia consegue fazer para impedir isso? Então, né? Eu acho que pra gente ter um efeito, né, de democracia relevante, né? A gente precisa primeiro ensinar a galera, né? Tem que ter aquela base educacional, vamos dizer assim, né? De formação, da galera entender o que funciona. Mas aí entra num obstáculo, que é até onde interessa pra galera que tá no poder ensinar de fato o que rola. Então vira um ciclo, né? Tipo, o cara tá lá em cima mandando em todo mundo, eu não quero que a galera pense muito, né? Fala, pô, eu quero que eles aceitem o que vier e já era. Então, assim, é complicado da gente não ter uma resposta fácil, né, pra esse problema. Eu acho que assim, a gente pode ver o ano de 2024, né? Quase que eu falei 2025, eu já tô me adiantando no tempo, eu tô perdido. Depois de 2020 eu parei de contar, de verdade. Mas o que a gente pode ver no ano de 2024 é que, para questões como essa, por exemplo, a educação sobre democracia, eu, no mestrado, trabalho muito com educação em direitos humanos também, é uma pauta que eu defendo muito, eu acho extremamente necessária, e a gente tem pouco investimento nisso aqui no Brasil. Mas eu acho que esse ano, agora de 2024, ele, como falei na primeira temporada, ele é meio derradeiro para a democracia, e a gente tá vendo eventos que vão mostrar cada vez mais o caminho que a gente está indo e se ele tem volta. Sim. Porque assim, temos, por exemplo, agora em novembro, as eleições americanas, né? Que essa vai ser complicada. Cara, assim, temos uma possível e muito provável, na verdade, volta do Donald Trump à presidência. Uhum.
no momento, se eu tivesse que apostar no meu dinheirinho em alguma coisa, vamos apostar as 10. Não. Esse Se eu tivesse negócio que de aposta é complicado. não apostem, por favor, tá? Mas se eu tivesse que apostar em algo agora nessa eleição, seria na vitória do Trump. Algumas pesquisas mostram ele 10 pontos na frente, né? O que é uma derrota gigantesca para a democracia. E não porque... E aí eu preciso colocar um ponto, né? Muita gente fala, mas é eleição, é democracia, que ganha quem tem mais voto. Cara, não é assim que a coisa funciona. Porque quando você tem um candidato que é completamente contra a democracia, sendo eleito por um meio democrático, em uma eleição que ele usa de meios não democráticos para ser eleito, exatamente. Né? Mas assim, é um ano derradeiro. A gente tem o Joe Biden muito cansado nessa corrida. E, cara, ele não quer desistir, né? O cara é teimoso. Acompanharam os debates, o debate, na verdade, que teve, ele não tá a fim de desistir, o que é um grande problema. O Partido Democrata já reconheceu uma fraqueza, e eu não sou um apreciador da figura do Joe Biden de maneira nenhuma. Não aprecio nem o Partido Democrata nem o Republicano nos Estados Unidos, porque é basicamente a mesma coisa. Mas ainda assim, uma eleição do Joe Biden hoje significaria um pequeno suspiro na contenção da extrema-direita, do fascismo, no caso. Mais um tempinho, pelo menos, né? Assim, não que o Biden seja um candidato, um bom presidente para os Estados Unidos. Eu não acho que ele está fazendo um governo bom, nem de perto, nem de longe. Mas, assim, a eleição dele vai ser um evento, a eleição deles dois vai ser um evento derradeiro. Porque se o Trump assumir essa cadeira de novo, a gente vai ter muita mudança no curso do mundo, em muitas coisas. Os Estados Unidos ainda são importantes. Né? Querendo ou não, os Estados Unidos ainda têm uma influência bizarra no planeta inteiro. Né? E ele estando no poder, ele tem a capacidade de influenciar em muitos países a corrida eleitoral, novamente. Né? Já se tentava isso quando ele era o presidente, e vai ser feito de novo se ele entrar. E o que vale a gente falar é que os Estados Unidos sempre foi lembrado como a maior democracia do mundo, né? Sempre teve esse papo, né? Dos Estados Unidos ser a maior democracia do mundo, ou dos Estados Unidos invadir outros países para levar a democracia, né? Eu gosto desse conto porque é a maior democracia do mundo que tem 2 partidos, né? E é isso. Você escolhe esse ou aquele, ou não escolhe. E é isso. Pois é. Então, assim, tem todo esse lance, né, deles se considerarem, né, a maior democracia do mundo. E o que é engraçado também é que a mesma democracia deles é a galera que tem lá o Congresso, que acabou de aprovar, tem pouco tempo, uma lei que dá imunidade judicial para todos os presidentes e ex-presidentes. Então, assim, cara, e isso é feito nas vésperas do Trump saber a pena, a sentença dele, porque ele foi condenado, né? Ele que foi falta condenado. Faz uma lei da ficha limpa, né? Então. Falta faz. Muita gente reclama do Brasil com uma certa razão, né? Em certo ponto. Mas esse problema não é só a gente, não, tá? O mundo todo tem esse No Brasil BO. a gente tem a lei, né? Mas, assim, ela tem uma aplicação muito torta. Mas a gente, pelo menos, tem a lei. A gente tem alguma coisa pra tentar recorrer quando der alguma merda, né? Porque você vê, o cara teve todo aquele problema quando ele perdeu a eleição, né? Que, invadiram o Capitólio. Não sei o que, tocaram terror lá. Não só isso, né? Durante a corrida eleitoral, tentou achar votos na Geórgia para conseguir vencer a eleição. Também. Né? Precisava encontrar 11 mil votos. Então tem todo esse lance. E o que é mais engraçado é que nessa democracia foda que é os Estados Unidos, o que ele tá sendo processado é por ele ter subornado uma ex-atriz pornô, cara. Sabe? Cara, Comprado silêncio. Né? Cara, não, olha, tudo bem, você pode invadir o Capitólio questionando as eleições. Não... Mas aí comprar o silêncio... não, aí realmente é um problemaço, sabe? Então, assim, existe essa discrepância bizarra, né, no que acontece ali.
E cara, vira um exemplo, né? Querendo ou não, vira um exemplo mesmo que ainda é os Estados Unidos. Não adianta, ainda são os caras mais conhecidos e mais importantes e etc. Um dos mais importantes, né? Então sempre acaba refletindo nos outros também. eu acho que não só do ponto de vista político, mas é interessante a gente ver esse processo eleitoral do ponto de vista popular, porque apesar de tudo que está acontecendo, você ainda vê o Trump muito popular e Uhum. com um grande apelo a uma grande parte de cidadãos americanos, né? Uma maioria, de certa forma, Sim, em teoria. É muito difícil ter números precisos das coisas em um país em que não é o voto popular que elege o presidente, mas você tem um apelo gigantesco e uma figura que talvez há 15 anos atrás nós olhássemos e pensássemos, cara, como que essa figura tá com tanto poder, como que ele tem é, tanto apelo, como as pessoas gostam dele, olha o que ele fala. Mas do ponto de vista popular é interessante de ver como esse discurso extremista ele realmente conseguiu ao longo dos últimos, eu coloco 10 anos, porque eu coloco 2013 como um grande estopim para esse processo, mas como esse discurso conseguiu encantar pessoas, né? Essa coisa das sim. soluções fáceis para problemas difíceis, soluções rápidas para problemas de longo prazo. É o É muito carisma, né? O curioso. lance de ser muito carismático. E assim, Uhum. é bom deixar claro pra galera. Carismático não quer dizer que o cara é legal, tá? Não Quer mesmo. dizer que ele consegue fazer com que as pessoas pensem igual a ele. Ou ele consegue chegar na fonte, né? Na atenção total das pessoas. Isso é um cara carismático, tá? Sim. Porque, Então, cara, é olha, assim, bizarro. a gente tá vendo, a gente viu várias figuras emplacando vitórias, ou quando não emplacando vitórias, mas chegando muito perto. Mas Uhum. assim, quando você olha a quantidade de votos que essas pessoas tiveram, é realmente assustador. E é isso que é, assim, o grande problema, porque esses pontos mostram pra gente, e é o nosso ponto principal aqui no episódio, né? Eles mostram pra gente que a democracia talvez, de certa forma, já esteja morta. Talvez seja cedo para falar isso, talvez seja complicado, talvez não seja tão bem aceito, mas ela parece estar. Porque se você tem uma parcela tão grande da população que compra essas ideias, se você tem os extremistas conseguindo utilizar de artifícios para driblar ou burlar os seus sistemas Uhum. judiciários, a legislação, eles podendo falar o que querem. É muito difícil combater isso. Sim. Então, talvez, assim, em alguns lugares do mundo, a gente tenha uma democracia realmente já pronta para ir para o velório. Assim, talvez não esteja morta, mas ela tá ali respirando por aparelhos. Tá na UTI ali. Ela tá sofrendo bastante, para dizer o mínimo. Mas, do mesmo jeito que a gente tem essa ascensão dessa galera extrema, é interessante a gente pegar e olhar o que tá rolando lá na Europa, que teve agora recentemente, né? A gente vai ter que falar bem da Europa, né? Que doideira, né? Mas a gente vai ter que dar uma olhada lá para a Europa, porque teve recentemente as eleições ali no Reino Unido, né? E na França também agora. E rolou uma virada, né? De chave ali. Tanto no Reino Unido meio que era esperado um pouco ali, né? Mas o da França foi uma doideira. O da França realmente foi meio que contrariando as previsões de uma galera até. Então, assim, é bom a gente ver que do mesmo jeito que a democracia tá apanhando muito, tá? Isso não quer dizer que ela funciona, caraca, bem pra caramba, mas dá pra ver que tem como mudar alguma coisa, né? Porque o Reino Unido tava lá, acho que eram 14 anos, né, com o Partido 14 anos de Conservador, né? Partido Conservador. Partido Conservador controlando, né, o país e tal. O reino, né, no caso. Mas e na última eleição, o Partido Trabalhista, considerado ali, né, mais de esquerda, e tal, ganhou a eleição e ganhou bem, né? Ele não Uhum. ganhou tipo no sufoco, ganhou bem. Então é legal de ver que a galera
tem uma parte do mundo que tá tentando mudar alguma coisa, né? Sim. Eu acho que, cara, o exemplo do Reino Unido, ele mostra que, e aí eu vou dar continuidade àquilo que eu estava falando antes, eu acho que a gente pode dizer que a democracia nos conceitos que a gente conhecia, ela está morta, mas que a gente tem uma possibilidade de fazer uma nova democracia nascer no nosso mundo, um novo tipo de democracia, e é uma democracia que precisa ser mais participativa. Uhum. Ela precisa ser mais participativa, com diálogo entre todas as vertentes políticas que não são extremas, mas também uma democracia que precisa ser participativa com outros setores, os setores da sociedade civil, por exemplo, que são extremamente importantes e foram sistematicamente ignorados ao longo de todas as últimas eleições. A gente precisa ter essa participação. A gente consegue ver o povo dando um basta em certas situações. No caso do Reino Unido, foram 14 anos do Partido Conservador governando. A gente teve alguns problemas nesse período, talvez o maior deles o Brexit. Sim, os anos mais recentes foram, né, complicados pra caramba, né? Pois é. A gente tem uma mudança muito grande na relação de trabalho no Reino Unido também. Então, todo esse processo vai mostrando para os britânicos que é necessário fazer mudança. Só que essa mudança, ela precisa acontecer com diálogo e com participação efetiva entre as partes. É só assim que você vai conseguir derrotar o extremismo. Sim. Antes era um pouquinho, não vou dizer que era mais fácil, mas era um pouco mais simples esse processo. Hoje nós temos 1 milhão de novos atores no mundo que precisam passar pelo diálogo. E além do processo do Reino Unido, né, a gente tem talvez o que para mim a grande amostra de que a democracia pode renascer de novo, que é a eleição francesa, né? Essa daí foi loucura mesmo. Se você vive numa caverna e você não tá sabendo o que aconteceu na França, na França nós franceses, nós França. franceses, Santo São Paulo. Na França, tava para acontecer as eleições, né? Tava tendo o primeiro turno das eleições. São eleições legislativas, né? Eleições Sim. legislativas. Eu acho que eles chamam assim. E o primeiro turno dessas eleições mostrava uma vitória esmagadora da extrema-direita, partido da Marine Le Pen e seus amigos. Uma vitória grande da extrema-direita, e assim, no segundo turno dessas eleições era necessário fazer uma mobilização para poder impedir esse processo de avanço da extrema-direita de acontecer, porque a extrema-direita estava com a possibilidade de conseguir indicar, né, o primeiro-ministro da França, o chanceler, na verdade, e isso ia ser completamente danoso à França, porque a maneira de divisão dos poderes na França é muito interessante, né? O presidente, o chanceler, o primeiro-ministro têm atribuições diferentes, cada um com uma atribuição muito importante, e a extrema-direita ia conseguir assumir esse posto por ter uma maioria no parlamento. A questão é que os franceses conseguiram fazer uma união muito forte entre alguns setores da esquerda, e entre esses setores entra também a extrema esquerda, alguns setores, também Partido Verde, conseguiram fazer um diálogo com o centro, né? Partido do Emmanuel Macron, presidente da França, e conseguiram derrotar a extrema-direita parcialmente, é importante dizer. Não foi, né? Ainda conseguiu muitas cadeiras, né? Foi o partido, eu não lembro agora o nome do partido da Marine Le Pen, mas foi o partido que conseguiu mais cadeiras. Mas ainda assim, centro e esquerda aliados conseguiram dar uma freada nessa maioria galera entre si para fazer um governo de coabitação na França, que é assim uma notícia muito boa para aqueles que estavam com medo, como nós, estavam com medo de um avanço fascista na França novamente. E, cara, e assim, é bom, né, por um ponto, a gente vê que essa mobilização, né, da galera, cara, a opinião pública foi uma loucura, a galera, os atletas da seleção francesa, quase todos falaram sobre
e Mbappé fez uma comemorar. pra Deus ver, O Mbappé. Mbappé eu particularmente não gosto, eu sei que você não gosta dele também, mas ele parece ser muito mitidão, sei lá, tem alguma coisa ali que não bate muito. Eu acho que assim, no mundo do futebol Ele eu parece ser meio desgosto um pouco das chatão. atitudes dele, Ele é meio pedante demais. mas teve um papel muito importante, Sim, né? cara, ele foi assim. Ele fez o papel do ídolo mesmo, né? Da parada de ser a celebridade, a pessoa que a galera se espelha. Então vamos fazer o melhor com isso, né? E foi mais ou menos o que ele fez. Ao contrário de alguns caras brasileiros aqui que quer Cara, privatizar a praia. E tal. é muito Mas doído pra mim ver o cara que foi o ídolo do meu time, do nosso time, né? sendo um completo idiota, É muito né? triste de ver, cara. Nossa Muito triste. senhora. E é bom a gente citar também, como a gente tem um brasileiro muito merda, né? A gente teve um brasileiro muito foda envolvido nisso também, que foi o Raí, que, Sim, caraca, ele fez um discurso incrível. absurdo, ele fez um discurso inacreditável, falando sobre lutar mesmo, mobilizar o povo trabalhador e tudo mais. Foi uma Olha parada aí o absurda. esporte e a política se relacionando. Tá aí, Entenderam? né? Vocês entenderam? Bem, tudo tem um pouquinho de política, não Pois é, adianta correr. pois é. Então, assim, cara, foi muito legal de ver nesse ponto, né? Que dá pra fazer a parada, né? Desde que se tenha vontade da galera tentar mobilizar, juntar, esclarecer as coisas, mostrar que vai dar ruim, né? Exatamente, é isso que a gente estava comentando aqui. Você vê a importância da participação de outros setores Sim. da sociedade, não só o setor político. A gente não pode ter só a elite política e elite econômica mandando numa eleição, porque se isso acontecer, vai acontecer o que a gente está vendo aqui no Brasil, vai acontecer nos Estados Unidos, o que aconteceu. A gente Uhum. precisa dessa mudança. E essa mudança ela vem através de educação e ela vem através de mobilização popular. Sim. Então, assim, ela é muito importante. E eu acredito que se outros países seguirem esse exemplo que a gente conseguiu ver na França, a gente pode ter uma mudança de cenário. Ainda é possível, mas vai demandar uma grande mobilização, um grande investimento em educação, porque sem isso, cara, sem isso a gente avança para esse mundo aí de governos É. totalitários. E se isso avançar de vez, talvez não tenha espaço para voltar atrás depois. E pra sair desse buraco precisa de uma escada muito, muito comprida. Então, vai demorar um tanto. E só um adendo, e é interessante porque aí a gente pode trazer até para o Brasil, né? Porque a gente viu na França essa mobilização entre esquerda e centro, e tem muita gente que eu já vi falando, pô, aqui no Brasil tinha que acontecer mais ou menos isso, o governo Lula tem que dialogar mais com o centro. É que aqui no Brasil a coisa é muito O complicada, centro porque daqui o não nosso é tão centro, meus centro, né? queridos, o nosso centro ele é fechado com outras pessoas. É, O nosso centro é um pouco complicado aqui no Brasil. Embora o governo Lula 1 e 2, use muito de diálogos com o centro para conseguir aprovar suas pautas, né? Mas desde 2013, 2014, período ali do impeachment da Dilma também, 2016, a gente consegue perceber que parece que o centrão brasileiro tem um ideal muito mais próximo do lado de lá do que do lado de cá. sim, E eles eu vão. acho que na câmera vai ficar invertido se eu fizer, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. É isso. Mas cara, a galera aqui no Brasil, desse centrão, né, que falam, eles estão muito mais ligados com os interesses econômicos mesmo, né? Sim. Com o lance de, onde a gente vai lucrar mais, né? Então é meio que não importa para que lado eles vão, nem se tem que tirar meia dúzia de direitos humanos no caminho, e É coisas absurdo. assim. Então E a gente sabe que quando se parte do princípio de que você prioriza a economia, o lucro, o dinheiro, então você não tá indo pro lado esquerdo, né? Pois Então, é. assim, o nosso centro não é tão centro assim. E é complicado porque fica difícil, né, de passar alguma coisa, principalmente no nosso formato, né, de governo aqui no Brasil, né?
Porque as coisas têm que Sim. passar pelo Congresso, tem que passar pelos deputados, Não, pelos a senadores, gente e está vivendo um etc. período aqui no Brasil em que a relação entre os poderes ela é completamente abalada ainda. Ela Uhum, foi se destruindo ao longo do tempo. sim, Um país em que o sistema de freios e contrapesos entre os poderes não funciona da maneira que deveria não. funcionar. Então, a gente tem um país no momento, na prática, quase que sendo governado pelo legislativo. É Eu diria mais que ou menos isso. a nossa política externa ainda é muito conduzida pelo executivo, né? Inclusive, eu acredito numa possibilidade de talvez retorno do insulamento burocrático do Itamaraty, mas aí é coisa para outros. Eu, é porque eu gosto muito desse assunto, eu tratei disso no Um TCC, outro inclusive. momento a gente conversa sobre Sim. diplomacia e coisas do tipo. Mas a gente tem um governo, cara, que o legislativo toma uma frente muito grande. E como nas eleições, nas últimas que nós tivemos deputados e senadores muito mais da direita e da extrema direita entrando no poder, nós mesmos, como população, Uhum, criamos um cenário um pouco complexo para sim. governo. Então, é por isso que a gente precisa também de investimento em educação política aqui no Brasil. Porque é curioso que as pessoas estivessem cansadas do que estava acontecendo no governo Bolsonaro, mas que ainda assim os deputados e deputadas do PL tenham conseguido entrar no poder. Sim. Isso mostra, para mim, pelo menos, isso mostra uma falta de instrução maior do brasileiro em relação a quem é cada candidato, o que ele defende, a bandeira, o campo político. Eu acho e eu acredito fielmente que o brasileiro realmente quer um país melhor, e ele quer uma condição mais estável. Mas a gente tem uma educação política tão baixa que a gente tem uma massa brasileira aqui, a gente tem uma grande quantidade da população que se vende fácil por um voto, que é cooptada politicamente, às vezes achando que aquilo é o melhor, mas É, não é. cara, falta. É o que tu falou mesmo, o lance da educação política em si, né? E tem muita influência do que acontece pelo mundo também, né? Um lance mais individualista. A galera vai pensando mais no teu problema próprio. Não me importa se o outro ali tá ferrado. O Uhum. que que eu posso fazer para resolver o meu? E isso é um esquema meio que proposital mesmo, assim. É para deixar a galera desesperada mesmo e aceitar qualquer coisa. Então, Exato. é um problema do capitalismo em si, né? De te forçar até o limite e fazer você aceitar o que vem, sem questionar muito. E é Exato. isso porque esse vai resolver alguma coisa, que ainda é melhor do que resolver nenhuma coisa, sabe? É um negócio complicado. E eu acho que Uhum. é o que falta também chegar até a galera mesmo, a informação. E é por isso que eu acho maneiro o que a gente faz aqui, sabe? Com certeza. Porque mesmo que a gente chegue ali, sei lá, 10, 15 pessoas que seja, uma meia dúzia, a gente chegou nessa galera, né? E Uhum. se a gente conseguir afetar um pouquinho que seja, ensinar alguma coisinha que seja, já tá valendo alguma coisa Não, e para é melhorar. por isso que sempre que eu comento, de vez em quando vem gente, né, amigo, gente próxima, falar, elogiar o trabalho, e eu sempre comento muito isso, falo, cara, assim, que bom que você gostou, que bom que você se interessou, e não ouça só a gente, ouça outras Sim, pessoas, vá atrás de conteúdo, de conhecimento, e se interessou por alguma coisa que a gente falou, chama a gente, conversa com a gente responde também, né? porque o nosso intuito aqui, e eu acho que isso sempre precisa ser uma política nossa aqui, do nosso politicracia, né? O nosso intuito aqui é realmente trazer educação para as pessoas, do nosso jeitão aqui, mas poder Sim. trazer um pouco de educação, de consciência, porque trazendo aquilo que a gente acredita, né? Que é, no fim, um ideal de um mundo um pouquinho melhor para a gente viver. E esse trabalho, eu enxergo ele como muito importante. Então, o nosso intuito aqui, ele nunca vai ser, conseguir mais visualização fazendo É. clickbait, fazendo coisa assim. Cara, é legal ter mais visualização, mas não por esse caminho, entendeu? Sim, A sim, gente precisa trazer conhecimento para as pessoas mesmo, trazer o que a gente puder ensinar. E quem se interessar, eu acho que vai ficar aqui com a gente, vai compartilhar. E desse jeito a gente consegue crescer bem. Já Então. tem dado certo. Então. E assim, dá para salvar
a democracia, tá? Ela tá Exatamente. sofrendo um bocado, ainda tá sofrendo um bocado. Mas eu acho que ainda dá pra salvar. Eu não sou o cara mais otimista que tem por aqui, mas nesse ponto eu acho que ainda dá, visto que a gente viu pelo mundo, Sim. né, cara? Teve A muita democracia, reviravolta. ela ainda, eu acho que ela é a melhor forma que a gente tem. É a maior possibilidade de participação popular Uhum, que a gente tem no mundo. Ela só precisa de reparos, só precisa de sim, cuidados, porque a gente tem visto muita gente tentando acabar com ela, fingindo que é democrata, mas tentando acabar com ela. sim. Então, eu acho que é isso. A nossa convicção aqui, eu acho que posso dizer, é de que se a democracia ainda é o caminho, eu acho que ela é o caminho. Ela é. Mas ela precisa ser cuidada e nós precisamos É, cuidar dela. a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência. Acho que a galera precisa ter um pouco mais de consciência do que tá rolando também. Uhum. E a gente vai ver agora aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ver agora no decorrer desse ano, porque temos eleições municipais, né? Pois é. Então, vamos ver o que acontece nessas eleições municipais. Porque é meio que um reflexo do que. Não um reflexo, não, né? Uma previsão do que pode rolar daqui uns anos para as eleições Vamos federais, ver. né? Vamos E ver, assim, vamos ver. eu espero que não seja tão mal, né? Mas estamos Vamos naquela, né? aguardar. Tem um suspense, né? Mas, Mas. cara, é isso, assim. Acho que ao longo da temporada aí a gente vai ter bastante pauta para trabalhar, muita coisa interessante rolando pelo mundo. Uhum. Um pouco mais do mesmo que a gente já trabalhava, alguns conteúdos novos também, dentro Sim, dessas sim. temáticas todas. Mas o mais importante é que a gente não vai ficar parado. É, e para quem acompanha, a gente vai falar da eleição dos Estados Unidos. Gente, Fiquem isso aí não tranquilos tem, também. não tem como correr disso. A gente vai falar de eleição, a gente vai falar de guerra que tiver rolando ainda, ou que tiver acabado, talvez. Olha, é verdade, a gente passou esse episódio todo e a gente nem entrou em campos de guerra, né? É, então, ainda tem um monte, ainda tem essas tretas rolando pelo mundo. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar. E de sexta-feira, a gente vai ter aí Olimpíada, Campeonato Brasileiro, por que não? Né? Campeonato Brasileiro. Então, assim, Eu tem tô mais um monte interessado de na Série coisa. B ultimamente. É, misteriosamente, né? A gente tem Por que será? acompanhado mais, que coisa. Então, gente, eu acho que a gente conseguiu trabalhar legal Acho que aqui sim. hoje. E, assim, a gente precisa lembrar da origem da democracia antes de tudo, né? A democracia vem de povo. O povo tem que fazer as coisas, tá? Não é porque, o teu candidato fala. Não existe essa de teu candidato, tá? Você vá e busque uma representação, além da participação. Tá? Daquilo que você acredita. É. E vamos acreditar em coisa melhor, por favor, também, né? Vamos, Sim, vamos né? acreditar em direitos humanos, É, né? vamos acreditar Assim, numa uma coisa que não igualdade. deveria ser muito complicada. Uma igualdade, uma justiça aqui e ali, Pois é. né? Seria interessante, Só para talvez. começar. Então, assim, seria bacana, né? Dar uma variada para esse lado. Então, assim, muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui e vai acompanhar agora esse reinício, né? E qualquer coisa, tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, agora a gente tem os comentários no Instagram, comentários no Spotify e E no comentários no YouTube. Sim. Então, você comenta aí, vamos trocar uma ideia e Lucão, quiser suas Bom, meus palavras queridos, finais para hoje? eu, primeiro de tudo, muito feliz de estar de volta aqui nesse espaço. Acho que a gente, como eu falei, vai ter muita coisa para trabalhar. Muito bom a gente poder ter toda semaninha aí uma possibilidade de discussão, de trazer essas coisas. Então, estou muito feliz. Muito feliz de estar aqui na companhia do Luiz de novo. Faz tempo que a gente não se vê, a gente tem que sair para tomar uma cerveja. É, Mas é isso. Fiquem ligados aí, a gente vai ter convidados também ao longo do semestre. Algumas pessoas que já passaram por aqui, provavelmente, outras pessoas novas, vamos ver. sim. Mas é isso. Muito obrigado para todos vocês que estão aqui acompanhando a gente. Para você que é novo, que está chegando, seja bem-vindo também. E eu espero que você goste bastante aqui do nosso conteúdo, dê sugestões pra gente, como o Luiz falou, e fiquem bem, acima de tudo. E até sexta-feira agora. E até sexta-feira. Falou, um Até mais, abraço. pessoal.